Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com a Eveline Correia sobre os impactos das práticas sustentáveis na indústria. Eveline é formada em Direito, especialista em ISD e conselheira do Instituto Brasileiro de ISD. Atualmente, Eveline está à frente da coordenadoria do MBA de ISD e da diretoria da faculdade IMBEC. Tudo bom, Eveline? Seja bem-vinda aos Cenários. Tudo bom, Kélia? Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando por este assunto tão importante. O setor industrial brasileiro lidera a agenda ESG no país, com investimentos relevantes em tecnologia e iniciativas sustentáveis. Essa informação reflete a crescente preocupação das empresas em desenvolver práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa. Eu gostaria de iniciar esse programa, né, esses cenários, perguntando para você, Eveline, qual a importância de adotar práticas sustentáveis na indústria e como essas ações contribuem para o futuro do setor. É interessante a pergunta, Kélia, principalmente quando se fala em práticas sustentáveis. Porque a tendência que a gente tem quando se fala em práticas sustentáveis é pensar sempre em meio ambiente. Há algum tempo atrás, não muito longe, o ser humano, o homem, ele era dissociado do meio ambiente. Era como se o meio ambiente, o homem não fizesse parte do meio ambiente. E aí veio ali aquela economia linear, onde o homem retira do meio ambiente, mas não retorna para o meio ambiente. Né? Então, e aí, obviamente, quando se fala em sustentabilidade, se entende que seria só relativo ao meio ambiente. Mas na verdade, esse conceito ele já não é mais muito utilizado. Principalmente porque quando se fala em sustentabilidade, é algo que tem que ser economicamente viável, né? Tem que ter pessoas, tem que ter processos e para ser sustentável. Então, não envolve apenas o meio ambiente, vamos dizer assim, certo? E essa relevância da sustentabilidade para a indústria, ela vai além da simples adoção de fonte de energia limpa e renovável, práticas sustentáveis de meio ambiente, certo? Ela passa também pela economia circular, que foi o que eu acabei de falar, que é no momento da confecção e da elaboração do produto pela indústria, se faz um pensamento crítico para que esse produto ele volte para o início da cadeia produtiva. Então, para se tornar uma empresa sustentável, deve-se integrar, né, algumas atividades alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS da nossa Agenda 2030. Ali nós temos várias frentes. Nós temos pessoas que não podem estar em risco, nós temos as vulnerabilidades, nós temos também contratação bem feita com pessoas que estão ali, que não têm um trabalho escravo. Nós temos que analisar a categoria do fornecimento, nós temos que analisar quem são os fornecedores. E aí a gente fala de uma palavrinha que a gente usa muito em SG, que são os stakeholders. Os stakeholders nada mais são do que aquelas pessoas que estão interessadas naquela operação. Então, nós temos o stakeholder interno, que são aquelas pessoas que trabalham na empresa, desde os sócios até os operacionais. E nós temos também aquelas pessoas do entorno, os fornecedores, ou seja, todas aquelas pessoas que são interessadas na que aquela operação resista. A Confederação Nacional da Indústria, ela reconhece a sustentabilidade industrial no Brasil como uma estratégia vital para a indústria do futuro, onde a indústria brasileira ela faz parte e pode se destacar desse cenário global. Segundo o mapa estratégico da indústria de 2018 a 2022, adotar políticas sustentáveis não apenas melhora a imagem de uma empresa, mas garante que a sociedade e os mercados também conduzam para uma melhor eficiência operacional e redução de custos. Quando se fala em sustentabilidade, quando se fala em meio ambiente, vem logo na cabeça da gente a ideia do bicho grilo. Né? Mas não é nisso que a gente está falando. A sustentabilidade perpassa pelo nosso emprego, né, pela nossa qualidade de vida e, sobretudo, pela nossa renda. Então, o critério financeiro é muito importante. E quais são as principais oportunidades e desafios
que as indústrias enfrentam ao implementar práticas sustentáveis? Oportunidades, elas são justamente as financeiras, como eu acabei de lhe dizer. São uma redução de risco. Assim, não há mais possibilidade de atualmente não se pensar no risco. Antigamente, há muito pouco tempo atrás, não, eu vou montar uma lanchonete. Não, tem uma lanchonete aqui perto? Não, não tem, vou montar, pego o capital e monto a lanchonete. Hoje não é mais possível isso devido à grande demanda e devido também aos riscos daquela operação. Então, quando você entra com essas práticas ambiental, social e de governanças alinhadas ao propósito da empresa, é possível que você evite alguns riscos. Não posso citar nomes, mas a gente vê grandes empresas, nacionais e multinacionais, que dentro do risco da operação, elas acabaram não podendo mais continuar no mercado. E esse capital que é gasto com esses riscos é um capital que poderia ser evitado. Então, basicamente, esse seria a, vamos dizer assim, a vantagem. Agora, os desafios são muitos que as empresas, que as indústrias especificamente enfrentam. Tá? No que tange a sustentabilidade, né? Existe uma pressão muito grande nessas práticas empresariais sustentáveis, e as indústrias precisam fazer essa transformação. A matriz energética, a mudança de matriz energética é um desafio enorme, porque a mudança da matriz energética do mundo, ela não é algo que a gente possa querer ou não querer fazer. É obrigatório, tendo em vista que daqui a alguns anos, não poucos anos, não muitos anos, na verdade, a gente não tem mais como utilizar o petróleo e o carvão como fonte de energia. E a indústria, ela não pode rodar, vamos dizer assim, sem uma fonte de energia. Então, isso é um grande desafio, porque há necessidade de investimentos e estudos para que se mude a matriz energética. A outro grande desafio que eu falo é a escassez de talentos, a escassez de mão de obra, desde a mão de obra operacional, lá na base da pirâmide, até, né, a mão de obra lá de cima. Então, hoje nós estamos passando por um processo de precarização do trabalho e, sobretudo, de dificuldade de mão de obra. Então, isso também vamos dizer assim, um ponto muito sensível para a indústria, além da transformação digital. Né? A transformação digital, essa rapidez dessa evolução tecnológica, que exige que as indústrias adotem novas tecnologias, e quando elas fazem investimento, aquela tecnologia já está defasada, isso também é vamos dizer assim, uma entrave. Então, assim, essa eficiência operacional que a indústria precisa ter, ela dificulta justamente por conta dessa transformação digital. Nós poderíamos citar muitas outras, mas eu entendo essa uma das principais, vamos dizer assim, traves e dificuldades que as indústrias têm enfrentado. E, Eveline, como que as ações ISD têm impactado as operações industriais e as comunidades próximas? Aí entra no social, né, do ISD. Também, também. Veja bem, essa pergunta que você acabou de me fazer, poucas pessoas fazem, sabe? Porque, é como eu lhe digo, Kelly, as pessoas acham que o SG é uma moda, o SG é uma moda, as pessoas acham que o SG não é obrigatório, na verdade, é obrigatório. Os A relatórios de partir de sustentabilidade. 2000 e... Quando foi? Foi 2024 ou é 2026 que vai ter que gerar o Não. relatório, né? Bom, as empresas que estão na Bolsa, né, as empresas que têm de capital aberto, elas já são obrigatórias esses relatos de sustentabilidade. Ah, Né? A entendi. comissão, a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, já obriga esse tipo de tratativa. E esses reportes de sustentabilidade, eles têm padrões internacionais, né, de relatos. Né? Nós temos o GRI, temos IFRS, temos vários padrões de relatos, inclusive obrigatórios na União Europeia. Tá? Então, isso aí é fato. Agora, para as médias empresas, em 2026 já vai ser obrigatório esses reportes, Ah, certo? entendi. Existem algumas obrigatoriedades de regulamentação que também faz o link com a tua pergunta anterior, né, com relação a esses desafios, que é a regulamentação. Né? Então, a governança corporativa é muito importante, e essa governança corporativa ela passa pelas situações de compliance.
Aí vejamos, você acabou de falar do social. Poxa, é muito importante uma indústria ela também abraçar todo o entorno que ela se encontra. Né? Então, assim, antigamente as empresas entravam, elas tiravam ali daquele município e do estado vários benesses com relação à tributação e fiscal, às vezes de isenção de 20 anos, isenção de 10 anos, e elas não devolviam para a sociedade, para o entorno, nada. Então, vamos dar um exemplo, até o salgadinho que era pedido na festa não era da redondeza. Né? Então, isso é muito sério. Nós temos, por exemplo, como exemplo padrão, aqui no Nordeste, a JCPM, que é o Instituto JCPM do Shopping Rio Mar, né? Que eles tratam o entorno de uma forma diferente. Eles não entram o empreendimento sem antes tratar o entorno, que é entender quem são as pessoas, o que as pessoas precisam, fazer um treinamento, fazer capacitação. E eu acho importante a gente entender que hoje é meio que, vamos dizer assim, obrigatório socialmente com que a empresa tenha esse relacionamento com todos os stakeholders externos. Né? Então, assim, no setor industrial, isso também é muito importante, fazer uma predominância pelos fornecedores locais, né? Um envolvimento com todas as pessoas, os fornecedores locais que podem estar ali perto, porque é até uma forma de proteção, você entende? É até uma forma de proteção, Sim, claro. tá? E eu lembro, Né? inclusive, na época você citou o Rio Mar, essa questão deles tratarem o entorno, inclusive deles contratarem funcionários que moravam nas comunidades próximas, isso aí foi um dos diferenciais que eles mais abordaram na Sim, divulgação do empreendimento deles na época. sim. Eles têm setores de sustentabilidade de ESG lá, eu já tive a oportunidade de estar com eles em alguns treinamentos. Estou citando eles, mas nós temos outros aqui, por exemplo, aqui no Ceará nós temos o Grupo Teles, a Naturágua também, M. Dias Branco, aqui, né, na nossa região, e temos também a nível nacional, nós temos, por exemplo, a Natura, né, que é depois de que a Natura começou o processo dela de, vamos dizer assim, de migrar para o social e a governança, com a governança bem feita em 2018. Então, assim, hoje a Natura é uma das empresas de cosméticos que mais vale no mundo. Ela tem um poder de valoração dela foi elevado em mais de 1000%. Obviamente que isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Eu acordei, agora eu vou ser, né? Não é. E também a sustentabilidade, ela não é filantropia, certo? O social não é filantropia. Eu chego numa empresa e a pessoa, a gente faz um evento aqui, acolá. Não é isso. O social é você dar o queijo e ensinar a pessoa a cortar só, sabe? Então, é você dar condição daquela pessoa ter, vamos dizer assim, os seus direitos humanos elevados. É você fazer com que uma mulher, dona de casa, que não tenha condição, ela entre no projeto social e ela tenha a renda dela. De repente, até de um fardamento que não está mais sendo usado e que não vai ser reutilizado. Né? Nós temos programas sociais, por exemplo, da CAGES, da COGÉ, de mulheres que conseguem ter a dignidade de volta por causa justamente desses projetos sociais. Então, não é uma filantropia, eu não vou dar uma cesta básica. Eu não vou dar uma cesta básica, eu vou ensinar aquela pessoa a ter dignidade, a valorizar a pessoa. E isso tanto serve para os stakeholders externos como os stakeholders internos, né? Nós temos, por exemplo, a Klabin, certo? A Klabin, ela ficou em 22ª posição, né, no ranking da ESG de sustentabilidade, que é de papel e embalagem. E ela é líder de setor no país. Então, você veja o que eu estou dizendo, que uma empresa que é uma das maiores fornecedoras de papel, ela tem uma pegada de sustentabilidade, mas não porque ela vai ser por filantropia e não porque ela obrigatoriamente tem que entrar nisso aí, mas é porque ela é esperta. Ela disse: olha, se eu não fizer esse tipo de visão, se eu não tiver esse tipo de coisa, eu vou sucumbir. Então, é a sustentabilidade do negócio. Está entendendo? Sim. Esses processos são muito baseados nesses conceitos de sustentabilidade.
No caso, a gente pode dizer que a sustentabilidade, ela não a sustentabilidade não, o S do social, ele não é uma doação, ele Não, é um dever das empresas, não, no não, caso. não, não, não. Ele é um. A sociedade cobra, entendeu? Uhum. Não é mais assim, eu tenho que fazer para poder fazer o reporte e colocar no relatório, isso inclusive a gente chama de greenwashing, que é a Sim, lavagem, né? Não é isso. Você até pode fazer pouco, mas faça com essência. Não precisa faça o ser perfeito certo, em né? tudo. Mesmo que você Isso, faça pouco, mas faça da forma é, correta. e isso reduz muito. Se você pegar ao longo do exercício anual, no final do ano, você reduziu muito, sabe? Aqui onde a gente trabalha, a gente não utiliza plástico em copo de plástico. Desde que eu cheguei aqui, todo mundo, cada um tem sua caneca. É tão simples, é só uma questão cultural. Essa parte também é muito sério, sabe? A parte cultural, né? Então, assim, por que você vai imprimir tanta coisa se você não precisa de tudo aquilo? Né? Então, às vezes, uma minutagem numa lâmpada, isso diminui de sobremaneira a conta de energia. Então, são coisas pequenininhas, né? Agora, com o marco regulatório do carbono, né, que vai ali, já está, ainda não está vigente, mas vai. As empresas, elas vamos dizer assim, estão sendo obrigadas de apresentar relatórios de descarbonização. E aí a corrida está enorme com relação a isso, mas aí, de qualquer forma, a gente também tem que ter cuidado para procurar profissionais corretos e, sobretudo, envolver a equipe. Porque quando eu chego, por exemplo, para fazer uma tratativa, né, uma consultoria, o treinamento, eu faço muito treinamento. A primeira coisa que eu pergunto é sobre o head. Se o head não souber o que é, não tiver envolvido, vai ficar muito difícil. Ele pode até não saber. Aí quando você começa a falar, ele começa a querer se envolver, beleza. Mas quando ele pergunta o que é que eu vou gastar, isso é tudo besteira. Aí você consegue, aí fica difícil. Porque o resto da equipe não vai se envolver, né? Ela também não vai se envolver. E aí fica bem mais difícil, é bem mais complicado. Tem que estar todo mundo envolvido, tem que estar todo mundo alinhado, né? Tem que estar todo mundo na mesma página, Isso, para as coisas darem isso. certo. E às vezes, assim, a sensação que eu tenho, sendo bem, assim, desabafando, é que as pessoas acham que não tem nada a ver consigo, sabe? Então, assim, no meu condomínio eu não posso fazer uma coisa, na minha casa eu não posso fazer. Não, não vou fazer, não. Todo mundo faz, para que eu vou fazer, né? Então, é aquela coisa da teoria da janela de vidro, né? Que mudou uma das cidades mais violentas do mundo, que é Nova York. Que é aquela coisa, você é capaz de quebrar um vidro de uma janela no bairro do Bronx, mas não é capaz de quebrar a janela do vidro de um bairro em Manhattan, num carro em Manhattan. Tá? É a equivalência que você joga o papel na Praça José de Alencar no chão, mas você não joga no shopping. Sabe? Então, você fazer o certo sempre não precisa ser, vamos dizer assim, né? Ficar com aquela. Não, é uma coisa natural, simples. Também, se você errar, você levanta e faz de novo. Mas por que não fazer na minha casa? Por que não dar exemplo? Por que não fazer no meu condomínio? Né? Por que não fazer no meu trabalho? E aí, não é fácil. É um movimento, mas eu te digo que essa nova geração, né, essa geração Z, essa próxima que já está vindo, né, ela cobra, tá? Então, eles não são ligados à propriedade, eles não são ligados a banco, a dinheiro, eles não querem estabilidade no trabalho. Isso, estudos já dizem isso, né? Você que é da área, você sabe. Mas eles não querem trabalhar no lugar que eles não sintam reconhecidos com a missão e o valor da empresa. Eles E não não querem. tenha um propósito alinhado. Eles não querem. Não querem, eles não querem. E esses são consumidores. Eles são consumidores. E os filhos deles também serão consumidores. E o consumidor hoje, ele boicota, vamos dizer, ele cancela, né? Ele deixa de comprar, como a gente tem visto, né?
em várias situações. Trabalho, a mídia coloca que aquele trabalho foi feito análogo à escravidão, foi identificado. Bom, todo mundo devolve o produto, isso nós vimos agora há pouco. Então, e a outra, voltando agora para a história da parte ambiental. Antigamente, há muito pouco tempo atrás, muito pouco mesmo. Aí havia um incêndio na Califórnia, a gente não tinha nada a ver com isso. A gente até sabia, mas a sensação é que isso não nos influenciava. Só que não, né? Atualmente a gente sabe que a economia ela está tão sistêmica que há influência sim, né? Então é isso. Eu tenho esperança. Eu vou fazer agora aqui. I have a dream. Tá certo. E, Eveline, como que essas práticas sustentáveis influenciam a reputação e a competitividade da indústria no mercado global? Espetacular pergunta. Bem, a marca, né, o trabalho que as empresas têm para o fortalecimento da marca é muito grande. E a marca é um valor economicamente tangível. Não é um valor assim, a marca do Itaú, a marca do empresa, no banco, por exemplo, no Nubank, vamos dar exemplo, né, que é um exemplo aí de pivotagem enorme e de startups de tecnologia, né? Essa marca, essa reputação que está junto à marca, ela não é mais intangível, ou seja, hoje ela é tangível, ela é economicamente apreciável, tem valor econômico. Então, dentro desse contexto, essa reputação, ela tem que ter muita cuidado com isso, né? Então, no mercado global, por exemplo, que você falou, é muito importante que, se a empresa for importar e exportar, é muito importante que ela tenha esses critérios de ESG bem alinhados. Mas não é muito importante porque ela é boazinha, não. É porque é obrigatório. Certa feita, em sala de aula, uma aluna me perguntou assim, professora, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí eu digo, eu adoro a aluna assim, porque de repente ela vai encontrar o caminho, né? Você trabalha em quê? Eu trabalho com uma indústria aqui do Ceará de cera de carnaúba. Eu digo, muito bem. E que ele matriculou no curso? Ela disse, meu patrão. Mas é porque ele disse que ele exporta, se ele não entrar no SG, ele não vai poder mais continuar no mercado. A resposta que eu dei para ela foi, pois então você preste bem atenção à aula, porque disso depende do seu emprego. Pronto. Da partir dali, menina, abriram-se as portas da esperança. Eu disse para ela, isso aqui, o que você vai ver aqui, o que você vai aplicar lá, e o que você vai envolver as pessoas quando você chegar no seu trabalho, é o seu emprego que está em jogo. Nada mais, nada além disso. Então, essa reputação, ela é muito importante. A gente sabe que, em alguns momentos, o preço do produto, infelizmente, ele tem um valor agregado e ele aumenta. Mas a tendência hoje é já não ter mais isso. É cada vez mais essas práticas de ambiental, social e governança serem inseridas nos custos e, obviamente, aumentar a reputação das empresas. E de que Não sei forma a se eu gente... respondi. Eu me Não, tá empolgo tanto ótimo. que não sei nem se eu respondi. Não, mas tá ótimo. Eveline, conta pra gente como que é possível mensurar o retorno financeiro que essas práticas sustentáveis geram para o setor da indústria. Vamos lá. Existe índice, né? Índice de mensuração. Nós podemos falar no índice Dow Jones de Sustainability e o MSCI ESG Rating. São índices internacionais de mensuração de risco do mercado, certo? Existem outros também, mas diversas métricas podem avaliar esse desempenho, podem mensurar. Nós temos alguns frameworks que a gente chama, né? Que não são relatórios, são os frameworks, eles são os índices que a gente pode medir ali aquela matriz de risco. Nós temos essa matriz, ela começa a ser desenhada quando se vai falar nos relatórios de sustentabilidade, que chama-se matriz de materialidade, e a gente vê o que é importante para aquela empresa, o que é material, o que dá dinheiro, ou o que pode deixar de ganhar dinheiro,
certo? Então, por exemplo, as emissões de carbono, a eficiência energética, a gestão de resíduos, quando não são considerados, né? Todos esses indicadores, eles têm a valoração para a indústria. E são medidos, sim, são medidas tangíveis, né? Como eu disse há pouco, nós temos ali as diretivas internacionais, principalmente da União Europeia, nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, que é obrigado a fazer esse reporte de sustentabilidade. Então, o aumento, a diminuição do valor daquelas ações na Bolsa dizem respeito também a essas ações, né? Na área pública, que nós não falamos aqui ainda, na área pública, a lei da licitação, ela obriga que as compras sejam sustentáveis. A logística sustentável também é muito importante, porque envolve os modais de transporte, envolve também a emissão de carbono, né? Então, não é algo utópico, é tangível sim, e pode ser mensurado sim. Perfeito. E quais tecnologias verdes estão sendo mais adotadas pela indústria para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, né, cooperar para o Brasil, para que o Brasil protagonize o processo de descarbonização industrial no mundo? Bem, o Brasil tem muita, muita coisa na mão boa que pode ser utilizada. Nós temos a biomassa, nós temos o etanol, algumas políticas públicas poderiam ser melhor adotadas com relação a essa parte, porque a indústria precisa desse incentivo, tá certo? Mas a utilização de produtos orgânicos, transporte público, materiais recicláveis, mas, por exemplo, análise de dados, né? A parte de tecnologia, assim, vamos dizer assim, de sensores de automação, às vezes coisa pequena. Quando eu falo, as pessoas, ai meu Deus, tem que comprar um programa. Não, não necessariamente, certo? Pode ser ali um sensor de presença de ar-condicionado. Vai, entendeu? Então, assim, eu gosto de desmistificar e simplificar a coisa para não parecer que aquilo ali é uma coisa para inglês ver. Não, absolutamente. A redução de emissão de gases de efeito estufa, ela passa por uma mensuração num padrão internacional do GHG Protocol. Né? O GHG Protocol é um padrão internacional de análise dos escopos das emissões de gases de efeito estufa. E a indústria ela tem que se adaptar a isso também. Então, é uma tecnologia que tem que ser utilizada. Então, assim, a análise de dado pode identificar, por exemplo, áreas que têm eficiência energética, áreas que estão sem eficiência energética. Então, assim, a parte de resíduos, de resíduos sólidos ou não sólidos, ela também pode passar por essa parte de tecnologia. Então, existem muitas startups, e às vezes não só startups, são jogadas rápidas que podem ser utilizadas. Mas volto a dizer, quem consegue sacar quais essas jogadas são importantes é aquele funcionário que está na ponta. É aquele que está passando por um problema, sabe? Ele consegue soluções bacanas. Às vezes não precisa ser uma tecnologia de ponta caríssima, mas é preciso que envolva todo mundo e dali vai nascer um produto, uma tecnologia, algo que possa perfeitamente revolucionar ali e ali diminuir, inclusive, os custos daquela operação. Tá? Então, isso é importante dizer que tudo isso, né? Eu sou obrigada a reduzir o gás de efeito estufa. Ok, eu sou obrigada. Eu não sinto calor, né? Ou seja, essa pessoa não está aqui no lugar nenhum do mundo, né? Eu não sinto calor, não tenho problema, eu vivo no ar-condicionado, eu uso tudo que eu quero, tá? Essa vamos dizer assim, um pensamento Uma de alguns anos mentalidade, né? atrás. É uma mentalidade de alguns anos atrás, né? Justamente o que eu lhe falei, da economia linear, certo? Mas a coisa já tem mudado de uma forma tal que isso aí é um impacto da nossa vida, da nossa sobrevida dentro do planeta. E aí eu clamo, né, para que todo mundo possa entender e cada um fizer um pouquinho, né,
cada gotinha, como, né, como é dito por Madre Teresa de Calcutá, se cada gotinha, cada pessoa for uma gotinha do oceano, vai dar certo, porque vai todo mundo conseguir alguma coisa. Então, é o envolvimento, é o exemplo e envolvimento que vão fazer essa transformação. É o trabalho de formiguinha, né? Que chama cada um faz É, um pouquinho, que aí é, no final fica um montão. e é uma visão sistêmica, sabe? Não só uma visão unilateral, uma visão sistêmica. Eu não posso falar de uma ponta sem falar de outra. Eu não posso falar do social sem eu falar do econômico. Eu não posso falar do ambiental sem falar do social. Então, eles são interligados, né? Quando lá atrás, o ministro, o Kofi Annan, né? Secretário-geral, na verdade, secretário-geral da ONU disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos envolver os empresários nesse processo e vamos trazer eles para o jogo. Vamos dizer para eles que eles são obrigados a fazer, mas eles também vão ganhar com isso. E aí a coisa deu uma melhorada. A gente tem visto, né, nos últimos dias alguns retrocessos, mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que isso não vai impactar tão negativamente como a gente pensa. Tomara. Veline, quais são as principais tendências de ESG que vão impactar os negócios no Brasil nos próximos anos? Bom, a principal tendência ela é justamente que os reportes de sustentabilidade, vamos dizer assim, as ações que são reportadas, elas envolvam também as pequenas e médias empresas. E uma tendência muito forte é a tendência sistêmica e holística. É tratar de pessoas, porque ESG é sobre pessoas, certo? Então, tratar pessoas e envolver o humano. Você vê, inclusive, com a utilização da inteligência artificial, que pode ser, inclusive, uma resposta para aquela pergunta das tecnologias, né? A inteligência artificial, ela veio aí, algumas pessoas se assustam, mas, na verdade, como tudo novo e uma tecnologia nova tem o lado positivo e o lado negativo, só nos resta saber utilizar o positivo, né? A utilização da inteligência artificial, ela está ali muito pujante, mas o que pode se falar é que tem que se envolver pessoas, certo? Então, a tendência é que saia-se um pouco dessa tecnologia, né, e que se vire mais para pessoas. Por quê? Porque não existe mais mão de obra, minha amiga. Não existe. Está cada vez mais escasso, está cada vez mais difícil. As pessoas que trabalham com recursos humanos, as pessoas de captação, treinamento e recrutamento estão a enlouquecer, né? Agora mesmo eu fiz um curso de liderança e inovação na MRH e tratando com as pessoas de RH, eles dizem, olha, não tem, na verdade não tem, né? Tá muito difícil, então a gente tem que voltar, né? Isso inclusive é cíclico e histórico na história da humanidade. É você ter que retroceder e voltar para poder entender ali, né, qual o gargalo, o que está acontecendo com as pessoas, por que elas chegaram a isso. E não é uma questão filosófica, não estou falando de uma questão filosófica, estou questão também de uma questão prática, né? De você poder tratar essas pessoas com toda a dignidade que elas merecem, né? Porque você, vamos falar de uma coisa, porque você precisa, né? É isso. Eveline, como que você enxerga o futuro da sustentabilidade na indústria? Da sustentabilidade da indústria, é o que eu lhe digo, é aquela situação de retorno a a tecnologia ligada ao humano. Eu não vejo que a tecnologia vai revolucionar a ponto de se deixar humano. Eu acho que é só uma questão de migração. Alguns empregos não vão mais existir, como a gente já tem visto, alguns não estão existindo, e outros estão tendo mais visibilidade, certo? Então, assim, na indústria, que vamos dizer, eu conversando, como eu acabei de dizer há pouco, uma indústria aqui de Fortaleza, na verdade, cearense, ela precisou de um certo
funcionário, vamos dizer, era um lixador, e ela precisava de 30 lixadores, e ela não conseguiu, e parou a operação porque não tinha um lixador. E aí, o que foi que fizeram? Deram treinamento, deram cesta básica, deram treinamento, deram capacitação, envolveram, trouxeram, e eles conseguiram contratar não os 30, mas pelo menos 20. Então, a inteligência artificial poderia fazer isso? Claro que não, né? Pelo menos no momento, não, certo? Então, assim, eu acho que esse envolvimento de pessoas é realmente o que mais está impactando, certo? A carência de pessoas, a carência de mão de obra qualificada é o que mais envolve essa situação. E também políticas públicas que envolvam a sociedade. Porque o que acontece com as políticas públicas? Só envolve o público, não envolve vamos dizer assim, o social, né? Não envolve as pessoas, tá? Então, é por aí. É isso que eu acho. Muito bem. Para a gente finalizar aqui os cenários, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre a importância da sustentabilidade na indústria e o papel de todos os atores, né, dos empresários, governos e sociedades, que papel que eles têm nesse processo. Eita, esse papel ele tem que ser de mão dada, sabe? Eu acho que o governo ele tem um papel dele, mas as organizações sociais, as ONGs e as parcerias públicas e privadas, elas já estão ali bem atuantes. Vamos dizer assim, os projetos de impactos sociais positivos é algo muito recente, tá? Eu tenho certeza que quando você era mais jovem, criança, não existia projeto de impacto social positivo. De uns Existia 5 não. anos para cá, não existia, né? E hoje a gente está vendo isso extremamente atuante, né? Os processos de. Deixa eu só tirar aqui uma foto. Ai, que show! Os impactos sociais positivos, né? Então, esse envolvimento da sociedade, juntamente com o governo, essa escuta, né? Essa escuta e não imposição de todos esses processos, eu acho importante. Estou falando agora entre governo e sociedade, né? O envolvimento e o treinamento de pessoas, a capacitação de pessoas, eu acho super importante. E que a indústria tenha esse olhar sistêmico, né? Que a indústria tenha esse olhar sistêmico. Obviamente, a indústria ela precisa do governo, ela precisa desses incentivos, sejam eles pontuais ou não, para que ela consiga, né? Então, se houvesse políticas públicas que o governo desse alguns incentivos, eu acho que seria também bem interessante. Seria bem interessante. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer a presença aqui da Eveline, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada a todos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.